Eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Deus Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, um Deus justo, que nos ama, ó Pai, a ponto de entregar seu Filho por nós. Ó Pai, nós nos rendemos aos pés do Senhor e clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Pai, para que o Senhor edifique o nosso coração. Ó Pai, que o Senhor crie em nós um coração que agrada ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos transforme, ó Pai, de dentro para fora, para que com a nossa vida nós possamos glorificar o Teu nome. Enche os nossos corações com a Tua palavra. Nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar você para meditar conosco na palavra de Deus, buscando nela orientação, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quero saudar a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Estamos trabalhando esses dias sobre este assunto tão difícil de falar dele, que é a respeito da morte, e um assunto pesado, um assunto que assusta, que causa medo, mas olhando para a morte de Cristo na cruz, a consequência do seu amor por nós, indo até a cruz, se tornando o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, o grande sumo sacerdote que levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados,
que hoje está sentado à direita de Deus, intercede por nós. Esta manifestação profunda deste amor de Deus traz para nós razão de viver. Nesta oportunidade queremos meditar através da morte rumo à ressurreição. Então, através do caminho da cruz, morrendo em nosso lugar, indo à sepultura, ressuscitando dentre os mortos, Cristo trouxe vida, e vida em abundância para todos nós. A centralidade da morte é muito importante na Escritura, e é importante também na nossa inologia. A morte da morte na morte de Cristo, um livro escrito por Wall, muito oportuno e de grande significado, mostrando os aspectos negativos da morte de Cristo, os aspectos negativos da rejeição, Cristo sendo chicoteado, cuspido, rejeitado por todos nós, indo à cruz por nós. Agora nós temos um fator positivo a respeito desta morte de Cristo na cruz. O fator positivo é a ressurreição. A ressurreição de Cristo é garantia da nossa ressurreição. Depois da morte do nosso ego, depois da morte da nossa ignorância a respeito do amor de Deus por nós, da graça de Deus por nós, quando nós nos voltamos para a graça salvadora e morremos para o pecado, para o mundo, para o diabo, nós nos tornamos então cidadãos dos céus, vivendo na terra. Portanto, o sofrimento, a morte e a ressurreição se dá na história. A glorificação de Jesus não se deu no mundo de um outro filosófico, no andar superior, mas nas duras realidades do tempo e do espaço. Na Palestina, nas estradas poeirentas da Galileia, quando em contato com as pessoas, fazendo os seus arrazoados, seus ensinamentos e chamando a todos para viver o reino de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Quando o apóstolo João vai registrar no seu livro, no capítulo 20, no versículo 19, ele vai dizer: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé não estava presente, e
ele não acreditou. E ele então teve dificuldade de crer na ressurreição. Mas o verso 26, seguindo a leitura, passado 8 dias, estava outra vez ali, reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós hoje, em pleno século 21, somos bem-aventurados, somos felizes por crer no Cristo ressurreto e vivo, que historicamente morreu por nós, ressuscitou por nós. É a garantia da nossa ressurreição, é o único que nos dá o presente da vida eterna. Crendo nele, nós não precisamos do pavor da morte, não precisamos viver em desespero, em ansiedade, em insegurança. Nós podemos saber que, estando com Cristo, nós estamos com o Senhor da vida, com aquele que controla o nosso viver. Esse Cristo que entra na casa com as portas trancadas, tem um corpo glorificado, e esse Cristo é o Cristo presente entre nós, de maneira espetacular, tremenda, gloriosa, para abençoar as nossas vidas. Ele é aquele que, depois da ressurreição, reúne com seus discípulos na praia e come peixe, e está envolvido com os discípulos. Quando nós vamos para o Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no versículo de número 3 em diante, nós encontramos esta palavra: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus aparece para a igreja em Pentecoste. Jesus está presente na igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo, Ele controla todas as coisas, Ele dirige todas as coisas. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 13 em diante, diz o seguinte: e no meio dos candeeiros há um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é um retrato que agora João, o mesmo apóstolo, escreve para a igreja, e escreve de uma maneira poética, de uma maneira extraordinária, mostrando quem é Jesus, quem é este vencedor da morte, que venceu os aguilhões da morte, que venceu o pecado, que está vivo, que também nos garante a vitória. Este é o Rei, é o Senhor. Então nós sabemos que os salvos em Cristo, aqueles que obedecem à palavra de Deus, eles contemplam este Cristo glorificado e vivem para adorar e glorificar o seu nome. Queremos lembrar alguns aspectos desta vitória de Cristo sobre a morte. Primeiro é que Cristo morreu na história. Se você estivesse lá naquele dia, você poderia até mesmo se machucar com as pedras que estavam naquele monte do Calvário. Você poderia se sentir as chicotadas dos soldados, porque é um fato histórico que registrado nos lembra e nos mostra o que verdadeiramente aconteceu. Em segundo lugar, Cristo ressuscitou na história. Ainda que ninguém pregasse ou falasse de Jesus, não faria diferença perante o fato de que Cristo morreu naquela cruz. Esteve ali entre dois ladrões. E o fato de que ele também ressuscitou, porque isso é fato histórico, provado por várias pessoas que deram as suas vidas por causa deste testemunho. E lembrar que ele está glorificado hoje é tremendo para a religião cristã, para o cristianismo, para uma vida de fé verdadeira, de verdadeira espiritualidade, de verdadeiro compromisso com esse Cristo glorificado que nos convence, através do poder do Espírito Santo, de andar com Ele, de fazer a sua vontade e de adorar o seu nome. Em terceiro lugar, morremos em Cristo quando aceitamos como Salvador. Quando nós aceitamos a morte vicária de Cristo em nosso lugar, esta morte substitutiva representa a nossa morte. Então, quando o apóstolo Paulo em Romanos 6 escreve que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, significa que nós, quando aceitamos a Cristo, nós morremos com Cristo. E aí o poder do Espírito Santo coloca em nós o poder da ressurreição. Então isto é de grande valia, este alicerce individual da salvação para cada pessoa que pede perdão dos seus pecados, que pede que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida, pede que o Senhor o aceite na família da fé, para viver vida agradável aos olhos do Senhor. E aí então nós somos justificados, que significa algo do passado, mediante a fé que temos no presente, para trazer paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então no presente nós temos paz com Deus, porque no passado, olhando para o Cristo morto na história,
Ele agora é o Cristo que, pela fé, está presente nas nossas vidas como Senhor das nossas vidas, conforme escreve o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. E em quarto lugar, seremos ressuscitados por Ele, como Ele foi, pela glória do Pai. Portanto, isso se deverá, em certo ponto da história futura, acontecer. No relógio do Pai, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele disse que só o Pai sabe, mas quando Ele voltar, toda esta realidade, todo esse poder virá com Ele para nos colocar no novo céu e na nova terra. Em quinto lugar, precisamos viver pela fé como se estivéssemos mortos agora. Isto é um ato de fé, morrer para o pecado e viver para Deus. Assim como Jesus morreu na história, na nossa história de vida também tem o dia em que morremos para o pecado. Nós não deixamos de ser pecadores, mas o nosso alvo é santidade. Depois do dia que nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, quando Ele se torna o nosso amigo, nosso melhor amigo, como diz o hino, achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Ele agora é nosso amigo, nós queremos andar com Ele, nós queremos fazer a sua vontade e adorar o seu nome. E pecado para o crente é acidente. A nossa vida agora é uma vida de santidade. Em sexto lugar, devemos viver pela fé agora na história, presente, como se já tivéssemos ressuscitado da morte. Então, nós já estamos vivendo agora pela fé esta nova experiência de vitória sobre a morte. Esta é a mensagem básica da vida cristã, vivendo pela fé, sendo vitoriosos todo dia, porque o Cristo ressurreto e vivo está morando no nosso coração. O nosso coração é dele, a nossa vida é dele, tudo que fazemos é para ele, o nosso viver é para ele, porque nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Isto é de grande importância prática, não é um arrazoado filosófico, mas é um viver dia a dia aos pés da cruz, é um viver dia a dia para o Senhor que nos comprou por alto preço, morrendo por nós, ressuscitando por nós e trazendo vida em abundância para nós. Em nossos pensamentos e nossas vidas devemos viver agora como se tivéssemos morrido, ido ao céu e retornado, ressurretos. Nessa ação é que nos oferecemos a Deus todo instante pela fé, para vivermos vida agradável diante do Senhor. Agora estou pronto para a guerra. Quando entendemos isso, nós estamos prontos para viver neste mundo de lutas, de dificuldades, sabendo que nós temos um Senhor conosco para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas batalhas, nos nossos medos, nas nossas inseguranças. Agora pode haver uma espiritualidade do tipo bíblico, onde nós não estamos camuflando, não estamos nos escondendo, não estamos seguindo a Jesus por medo,
mas estamos vivendo com Ele por convicção, porque reconhecemos que não tem outro Senhor a quem seguir. Agora, pode haver vida cristã. Por que pode haver vida cristã? Porque nós rejeitamos o pecado, nós morremos para este mundo e nós ressuscitamos para Deus. Agora nós estamos prontos para sermos usados para o serviço de Deus, para pregar sua palavra, para testemunhar do Cristo vivo que está em nós. Que possamos, nesta oportunidade, olhar para a cruz, andar com Jesus, glorificando sempre o seu nome, amando de todo o coração, entendendo que Ele nos ama ao ponto de ir à cruz por nós. Que Ele nos abençoe. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser.